18 hoje. Vamos orar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ó Deus amado, Pai querido. Não há outro como tu, Pai. Obrigado por todas as graças, bênçãos e livramentos que tu tem nos dado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, zelo e carinho. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Ministra nossos corações nesse momento, Pai. Abra nossas mentes para que possamos aprender mais de Ti, Pai. Possamos estar aptos nesse momento a receber do Senhor. Que o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. O Espírito Santo esteja agora a ministrar-nos. Ó Pai, Pai querido, Pai amado, receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos ler o capítulo 18, versículo 1. Nos fala assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então, só vale frisar aqui que aqui vemos que Israel mudou o centro, o acampamento que existia em Gilgal. O acampamento anteriormente do povo de Israel foi em Gilgal. Gilgal foi o local onde eles atravessaram, lá no capítulo 4 de Josué, eles atravessaram o rio Jordão em seco. Aquele local onde atravessaram o rio Jordão em seco, e levantaram 12 pedras que ficaram como memorial. Ali é Gilgal. E no capítulo 5, eles continuam em Gilgal, que é o momento em que todo o povo que estava no Egito, os homens que nasceram no Egito, eles não haviam feito o sinal da aliança, ou seja, não haviam se circuncidado ainda. Então todo o povo, quando eles atravessam, estão em Gilgal já, eles são circuncidados. E ali é feita a aliança de todo aquele povo que nasceu durante a peregrinação no deserto, de 40 anos. Então aquele local ficou conhecido como Gilgal. Gilgal ficou sendo o centro do governo e o centro religioso, então assim, né, de adoração do povo de Israel, enquanto eles estavam conquistando a Terra Prometida. Mas nesse momento aqui, esse centro ele muda de Gilgal, muda para Siló. E Siló vai permanecer sendo esse centro, onde está construído o tabernáculo, né, onde a tenda está armada, a tenda da congregação está armada, o tabernáculo está armado e o centro do governo está em Siló até a época de Samuel. Então, daqui até a época de Samuel continua ali sendo o centro religioso e o centro de governo de Israel. Tá? Então vamos ao versículo 2. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie e se levantem e corram a terra, e a descrevo segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdote do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além de Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes no livro, e voltaram Josué ao arraial de Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Pois bem, então, as tribos de Gade, Ruben, Manassés e a tribo de Judá e Efraim, eles já tinham a sua herança, certo?
já estava com a sua herança. Mas ainda faltavam 7 tribos para receber. Josué então pergunta para eles por que as tribos estavam adiando para a posse da terra. O povo cananeu estava enfraquecido, estremecido. Era uma época boa para eles tomarem posse e tirarem aquele povo todo de lá. Mas eles mostraram assim, o povo não tinha resistência para o cananeu, mas o povo de Israel também não mostrou disposição, se acomodou. Isso servia até como desobediência a Deus. Se mostrava como desobediência a Deus. A gente, todos nós, não devemos adiar nossas tarefas mais difíceis, mais desagradáveis que elas possam aparecer para nós. Por mais agradável, mais difícil possa parecer, nós nunca devemos empurrar. E tem esse costume. Quando uma coisa é muito difícil, você adia. Não é bom. Isso não é agradável nem aos olhos de Deus. Porque mostra que você... Por que você desagrada a Deus? Mostra que você não tem disposição, mostra que você não tem ordem e mostra que você não é bom mordomo. E Deus é Deus que preza pela ordem. Deus é ordeiro. Deus gosta de ver o povo bem disposto, Ele quer a disposição do homem. Deus não chama preguiçoso. E Deus, Ele preza pela mordomia. Ou seja, nós temos que ter mordomos do nosso tempo, das posses que Deus nos dá, de todas as bênçãos que Deus nos dá. Temos que ser bons mordomos da nossa saúde, nossos bens. Deus preza por mordomia. E aqui o povo não estava tendo boa mordomia. Deus tinha dado aquela terra para eles, eles não estavam zelando por aquela terra. Eles não estavam indo ali conquistar a terra de vez e tomar posse do que era deles. Isso não agrada a Deus. De certa forma, estava desobedecendo a Deus. Josué vai e fala para eles: por que vocês não estão, como eu falo aqui, vocês estão sendo negligentes para passarem e possuir a terra que o Senhor deu a vocês? Eles estavam sendo negligentes. Nós temos que ter cuidado que também muitas vezes nós somos negligentes com as coisas que nos cabem fazer. Nós não precisamos fazer, sejam elas físicas, materiais ou espirituais. Muitas vezes nós postergamos, colocamos, deixamos para depois. E se deixar para depois, não impede você de fazer. Só adia um problema e torna um problema maior. Então nós temos que confiar no Senhor sempre, nos nossos problemas, nossas dificuldades. E pedimos a Deus nos ensinar a sermos bons mordomos de tudo que Ele nos dá. Amém? Então Josué vai, o que o Josué faz? Ele envia um grupo, 3 homens de cada tribo, para percorrer toda a terra, mapear toda a terra, fora, lógico, a terra que já estava com as tribos, a terra prometida, e trazerem todo esse mapeamento para aí ele distribuir as sete heranças, né? Entre as 7 tribos restantes. Mas é claro que não é Josué que escolhe. Ele fala que ele vai lançar sorte perante Deus. Lançaria a sorte perante o Senhor em Siló. Ele vai lançar a sorte, ou seja, não é uma escolha humana. Quem vai escolher é Deus. Mas não entra no âmbito humano para depois não ter reclamação. Quem está dando é Deus. Aí eles lançam a sorte. Lançar a sorte depois de várias formas que eles lançaram. Naquele tempo eles podiam lançar com dados, essa sorte lançada com 2 urnas, uma urna com o nome da cidade, o nome da tribo, e a outra urna com a região. Aí uma urna saía o nome, a outra urna saía a região e casava. Ou muito provavelmente usando o Urim e Tumim. O que é Urim e Tumim? O que são Urim e Tumim? Urim e Tumim são 2 pedras que ficavam no bolso do sacerdote, no caso aqui nessa época, o sacerdote Eleazar. O Urim queria dizer uma resposta negativa de Deus e Tumim uma resposta positiva. Quando eles não tinham, dentro do que foi ensinado da lei, Levítico, Números, eles não tinham uma decisão correta, eles pediam a decisão que viesse de Deus. Então, o sacerdote ele chacoalhava as pedras dentro do bolso, que as pedras ficavam no bolso num dos bolsos do sacerdote, ele chacoalhava ali e a pedra que viesse era a resposta que vinha de Deus. De repente pode ter feito esse tipo de sorteio para as terras serem distribuídas. Mas aqui a gente não tem um registro correto de como foi feito esse sorteio.
É claro, mas é evidente que esse sorteio foi feito, a pessoa se prepara, ora, busca o Senhor e está pedindo ao Senhor para trazer a revelação do que Ele quer. Amém? Então, vamos adiante, vamos ler agora o versículo 11. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte desde o Jordão. E subia este termo ao lado de Jericó para o norte. E subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Eus, a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul, de Betel-Oron de baixo. E este termo tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente e vinha a sair à fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul. Então descia a fonte de Rogel. E ia desde o norte e saía a En-Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. E passava até o lado defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla para o norte, estando a saída deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emek-Quezes, e Bet-Arabá, Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonal, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Mosa, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elef, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Ok. Então, os versículos 11 a 20, eles mostram os limites da terra que ficaria para a tribo de Benjamim. E o restante, os versículos 21 a 28, mostram as cidades, né, que seriam da posse deles. A tribo, se vocês forem olhar no mapa, a tribo de Benjamim ficou com uma quantidade de terra pequena, uma faixa estreita de terra. Mas essa faixa estreita de terra, ela servia até como uma divisa entre a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Apesar de ser estreita, essa faixa, posso dizer que ela é excelente, porque ela está situada no meio da terra prometida. Tá? E a gente vai perceber que ali tem muitas coisas que abençoam aquele povo. Por exemplo, ali tem Betel. Eles ficaram com a cidade de Betel. A cidade de Betel, ela trazia o quê? Ela relembrava para todos a fé dos patriarcas. Se a gente for ver lá a ligação direta que tem com as terras de Betel, a gente vai ver lá em Gênesis. Gênesis 28, 18 ou 22, fala assim, ó. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta cidade que faço, nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Betel quer dizer casa de Deus.
E foi aqui em Betel que Jacó fez uma aliança com Deus. Até então, Jacó aqui ficava fugido, né, na casa do seu pai, com medo de que poderia fazer o Esaú, porque ele tinha roubado a primogenitura de Esaú. E aqui ele vai ter um encontro com Labão, né? Ele foge e se encontra com o tio Labão, e dali vai começar a história dele, vai conhecer Raquel ali, né? Então, mas aqui começa a ser firmada a aliança de Jacó com Deus. Então, eles têm na posse dessa terra, é um local que trazia lembrança, né, do começo do patriarca deles, no caso Jacó, que vem a ser Israel, né? E foi o começo da aliança de Jacó com Deus, que até então ele não tinha o Senhor como Deus dele mesmo, né? Ele ainda era um enganador, né? Isso que aconteceu com Jacó. Então eles tinham essa bênção dentro do território deles, que é essa terra de Betel. Tinha também Jericó. As ruínas de Jericó estavam dentro do território de Benjamim. Então, toda vez que as gerações futuras tivessem que lembrar a vitória e lembrar que Deus é que dá a vitória, que Deus é que carrega o povo, Deus é que faz o povo avançar, eles olhariam as ruínas de Jericó, que estavam lá as muralhas destruídas. Provavelmente a única parte da muralha que não está destruída é a parte da casa de Raabe, que ali foi preservado, né? Mas você vê todas as muralhas enormes que estavam destruídas, então aquilo ali remetia à bênção presente, algo presente que aconteceu na vida deles naquele momento presente, né? E para gerações futuras serviria como um marco para eles também, de como Deus é Deus dos exércitos e é Ele que traz a vitória, né? A batalha sempre pertence a Deus, não a nós. E também eles têm Jerusalém que está no território deles. Jerusalém se tornaria o quê? A capital de Israel. É claro, isso aí só a partir de Davi. Que Davi vai conseguir expulsar os jebuseus de Jerusalém mesmo. A partir de Davi, que realmente toma posse total de Jerusalém. Mas seria a capital, o centro de governança e o centro também religioso. Seria todo em Jerusalém, certo? Então passaria tudo, ou seja, eles tinham um território dele. O território de Benjamim possuía bênçãos passadas, bênçãos presentes para ele naquele momento e bênçãos futuras, né? Então a gente vê que é uma terra excelente, uma terra abençoada, que herança boa que ficou para o caçulinha de Jacó, né? Foi uma grande herança no meio da terra prometida e com um monte de referências. Passado, bênçãos passadas, bênçãos presentes e bênçãos futuras. Tá? Então, amados, ficamos por aqui no capítulo 18. Semana que vem, 19. Claro, vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de paz. O Senhor Deus esteja protegendo você, protegendo a tua casa, dando bom ânimo, dando vigor, nos ensinando a sermos melhores mordomos das bênçãos que Ele nos dá, sermos bem dispostos, sermos servos melhores para com Ele, melhores uns com os outros. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo que foi feito neste momento, Pai, tudo que o Senhor nos ministrou, que tudo que foi aqui falado possa estar chegando ao coração daqueles que estão ouvindo, possa estar ministrando e trazendo satisfação, trazendo conhecimento, ó Deus. Ó Pai amado, que tudo que foi feito para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós diminuamos, o Senhor cresça a cada dia em nossas vidas. Nos faça crescer em santidade, Pai, em retidão. Possamos aprender mais o que é agradável a Ti, Pai. E que o Senhor cresça em nossas vidas e nós diminuamos. Ensine-nos, Pai, a ter domínio próprio, mortificarmos a nossa carne e vivemos para o nosso espírito. Vivemos de acordo com o que agrada a Ti, Pai. Que nós venhamos a sempre tender para o espírito, muito menos para a carne, para a honra e glória do nome do Senhor. Nos dê uma semana de paz, semana tranquila, sob a orientação do Senhor.
Agradecemos por tudo e pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, amados. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu tempo.